A narrativa é o que a gente está vendo, o que a gente viu acontecer nos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Que é quando você constrói um enredo e você vai desenrolando esse enredo. Ele pode ser, né, elaborado em capítulos, como se fosse uma novela, um livro, como aconteceu no bolsonarismo. Na primeira fase, como ele dizia, supostamente ele iria abrir a caixa de Pandora do BNDES para poder provar todas as roubalheiras do PT. E aí levou o Joaquim Levy para dentro do BNDES. Quando chegou lá, o Joaquim Levy falou: olha, tem nada de errado aqui. Aí ele foi demitir o Joaquim Levy e mudou a narrativa, né? Encampou para outra coisa. Para a questão, por exemplo, do aparelhamento da educação pública, por exemplo, onde ele dizia que só tinha gente ligada à doutrina Paulo Freireana. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, Gustavo, não sabe nem como é que se escreve Paulo Freire. Eu acho que ele não sabe nem a diferença de Paulo Freire e Gilberto Freire. Que eu acho que ele acha que é a mesma pessoa. Pra você ter noção, né? Acho que ele não sabe a diferença. Então, quando a gente fala que a gente tem um controle da narrativa, é o quê? Como a gente tem uma maioria, a gente não tem ainda no YouTube, por exemplo, e nas redes sociais como um todo, uma maioria de produtores de conteúdo. Então, a gente ainda não consegue controlar a narrativa. Ou seja, quando o Bolsonaro diz, por exemplo, que a esquerda fez algo que não fez, eles ainda têm um ecossistema gigantesco que consegue levar esse material para o topo das redes sociais e aquilo ali passa a ser a verdade vigorante por um período. Até que nós venhamos aos poucos com um trabalho descomunal, né, para poder tentar desconstruir isso, para tentar disputar essa narrativa. A prova de que essa guerra de narrativas ainda do bolsonarismo é tão forte é o resultado da eleição. Onde o Lula, tudo bem que teve ali a questão aqui do Nordeste, de que a Polícia Rodoviária Federal aparelhou, né, a sua instituição, impediu em algumas vezes aqui que nós, nordestinos, votássemos, por exemplo, mas mesmo assim o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. E isso tudo por conta da narrativa. Porque ele conseguiu vender a ideia, por exemplo, de que o Lula era contra a MEI, que o Lula ia acabar com o Bolsa Família, que o Lula ia acabar com o Casa Verde e Amarela, né, que o Bolsonaro já destruiu, mas ele dizia que o Lula ia acabar, que você, se tinha um cachorrinho, o Lula ia obrigar você a comer o seu cachorro porque não ia ter mais comida. Então, assim, narrativas absurdas. E nós, seres humanos, Gustavo, nós temos a tendência a acreditar no absurdo. A maior prova disso é que os vídeos mais acessados do YouTube são os chamados clickbaits, que são os vídeos que têm aquela capa extremamente chamativa, que não tem nada a ver com... Mas te atrai, porque você olha aquilo ali e fala, opa, isso é tão absurdo que eu vou clicar para ver. Aí você clica. No caso da disseminação e do trabalho da extrema-direita, é a mesma coisa. E a gente não venceu a extrema-direita ainda. A gente derrotou um dos líderes da extrema-direita no mundo, porque a gente precisa lembrar, Pedro, Gustavo e a audiência que está aqui acompanhando a gente, que é um ecossistema global. A extrema-direita está em ascensão no mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, Pedro, lá na Argentina, um deputado chamado Javier Milei, que é da extrema-direita, e que faz um discurso antissemita aberto, muito próximo até do nazismo também, aberto na Argentina. A gente viu o Antônio Cast indo para o segundo turno com o Gabriel Boric, e nas intenções de voto nas pesquisas, em algumas do primeiro turno, ele chegava a ganhar do Boric. Aconteceu ali uma mobilização da esquerda também, lá no Chile, para poder o Boric vencer a eleição. Então a gente precisa fazer esse processo que o Gustavo falou. Não longe não, Carlito. A gente tem um pirralho. O Chupetinha, que nunca né? Trabalhou na vida aqui em Minas Gerais, que chama as pessoas de vagabundos. É o favelado que morava em Paris, né? Que ele disse que morava na favela, mas viveu em Paris. É esse? É esse mesmo. Eu não gosto de falar o nome do capeta, porque senão ele aparece. É o Chupetinha de genocida, chama ele assim. Chupetinha da milícia. Então, ganhou aqui. Eu acho que ele é um extremista de direita. Tenho certeza que não, porque ele não tem capacidade intelectual para isso. Ele é um surfador de onda. Ele é um papagaio. Agora, só surfa onda em ondas que existem. Então, a onda está aí. E ela tá malocada, ela ainda está maquiada e ela só está se inflando. Posso então, a gente não pode ser trouxa. Eu fiquei muito no início da live. Antes do início da live, o Carlito começou a falar dessa real. Falou assim, porra, o pessoal fica criticando, a gente não pode falar nada, em vez dele entender que nós não somos o inimigo, pelo contrário, nós somos os amigos, a gente está... Mas aí, no começo, eu tendi a dizer assim, mas porra, calma também, Carlito, é o dia 3 ainda.
Mas a verdade é que essa guerra está armada muito desde antes. Porque não acabou, então, exato, entendeu, Gustavo? Agora mesmo você Perfeito. tem razão. Porque só mudou o presidente. Não dá para deixar você falar que você convence a gente. Eu era para ser que o seu opositor e pronto, já estou concordando com 100% que você falou. Você está certo. É porque a narrativa não mudou, só mudou o presidente, entendeu? Ou seja, o Lula, a esquerda e o PT vão continuar sendo atacada, eles têm a maioria no Congresso, eles têm a maioria no Senado, eles têm a maioria nas redes sociais, eles só não tiveram, eles têm a maioria também de eleitores. Por que eu digo a maioria de eleitores? Porque nem todo mundo que votou em Lula é de esquerda. Ou seja, então a direita continua passou a ter a maioria em um país onde a maioria é pobre, a maioria acaba sendo ali, por exemplo, prejudicada justamente por conta das políticas disseminadas pela extrema-direita no Brasil e no mundo também, porque, como eu disse, o movimento da extrema-direita é um movimento global, não é só o movimento que está acontecendo no Brasil. Vídeo que está acontecendo, por exemplo, também na Itália. A gente tem agora, por exemplo, na Itália, uma líder fascista, tanto que ela não veio para a posse do Lula. A gente tem a situação, por exemplo, do próprio Viktor Orbán, praticamente normalizada, né, por parte do Ocidente, porque como a Hungria está na Europa, não se presume que se tem uma ditadura na Europa, assim como as críticas que se faz, por exemplo, à Polônia também, né, não se presume... Kim Jong-un também não veio, né? Oi? Kim Jong-un também não veio. Não veio. Tá, a Coreia do Norte não veio prestigiar o nosso presidente. Traiu Lula. Traição. O Fidel também não veio, né? Não sei por que os bolsonaristas não reclamaram, né? Que o Fidel não veio. Só faltava essa, né, cara? Depois que eu vi o cara na Paulista, Pedro, um vídeo que viralizou em 2014, 16, se não me engano, nos protestos contra a Dilma, ele dizendo que o problema do que estava acontecendo no mundo era culpa da União Soviética. Veja como é que estava a União Soviética, para ver. Né? Então não me surpreende que eles achem que o Fidel Castro ainda está nesse plano, né?